Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente. Programa que tem o apoio cultural indispensável do Unimed Santa Maria e do novo cartão Unimed Card, que voltou ainda melhor. O programa Santa Maria Frente a Frente, como é do conhecimento dos nossos amigos telespectadores, se propõe a discutir temas particularmente de relevância para o interesse da comunidade de Santa Maria, ainda que não nos abstenhamos de discutir questões mais abrangentes de nível estadual, nacional e até internacional. Mas, coincidentemente, no programa passado e neste, nós estamos tratando de questões que dizem respeito, além, obviamente, de que a questão de hoje, por exemplo, é um assunto de relevância em qualquer nível, em qualquer plano, em qualquer esfera, mas especificamente vamos tratar da questão local. Assim como no programa passado nós tratamos da questão da representação política de Santa Maria, da qual nós somos carentes, eu acho, do ponto de vista quantitativo, fundamentalmente, porque nós já tivemos a oportunidade de debater isso no programa passado, em determinada época, 3 deputados federais e 4 deputados estaduais, o que significava um peso político que hoje, infelizmente, nós não temos, né? Mas essa é uma questão vencida. Hoje nós vamos tratar de um tema absolutamente relevante e que passa muitas vezes ao largo do interesse de boa parte da nossa população, especialmente os mais jovens. Em Santa Maria, uma cidade que se caracteriza por ser uma cidade que vive em função dos jovens. A gente, em boa parte de nós, santamarienses, acabamos nos esquecendo dos idosos, né? Que são, em boa parte das vezes, relegados a uma condição subalterna do ponto de vista do atendimento às suas necessidades, quer sejam de natureza física, em relação à saúde, em relação ao amparo de uma forma bem abrangente. E aí, obviamente, entra a questão econômico-financeira, né? E entidades que, graças à abnegação de pessoas que se doam de forma generosa, conseguem manter a parte dos nossos velhinhos em condições adequadas, satisfatórias, do atendimento às suas necessidades fundamentais. Mas tem outras questões que perpassam o tema também. Enfim, para discutir essa questão, nós temos hoje 3 convidados que têm uma grande colaboração a dar ao ponto de vista de esclarecimento das várias questões imbricadas com o tema. O vereador Valdir Oliveira, que é presidente da Comissão Especial para tratar da saúde e do bem-estar dos idosos na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Temos aqui o Tarcísio Zambra, que é presidente do Abrigo Oscar Pitã, né? E a minha colega advogada, Jennifer Lopes, que gremista, isso é importante já na apresentação salientar isso, porque isso já eleva, né, certamente o interesse dos telespectadores. A Jennifer é advogada do Lar das Vovozinhas e ela integra também o Conselho Municipal do Idoso. Bom, tem várias questões, eu acho que a gente precisa... Primeiro, antes de nós, digamos assim, tratarmos mais especificamente da questão financeira, que foi a primeira, digamos assim, motivação da realização desse programa, vamos falar com o vereador Valdir Oliveira dessa comissão criada na Câmara de Vereadores para tratar da saúde e do bem-estar dos idosos, que envolve também certamente questões, aspectos financeiros, mas que vai muito além disso, né? Com certeza. Boa noite a todos que estão neste momento nos assistindo e boa noite a Jennifer, né? Jennifer e o Tarcísio, e a Jennifer gremista, o Tarcísio acho que colorado. E eu colorado e o Candinho gremista. 2-2. 2-2. Estamos bem. Também quero agradecer, Candinho, por essa oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante como o tema dos idosos.
Nós, no ano passado, no exercício do nosso mandato, nós trabalhamos praticamente todo o ano e finalizamos um trabalho no primeiro semestre agora deste ano sobre a rede de proteção à criança e o adolescente. Um trabalho que contribuiu muito, né? A gente acabou conseguindo muitos avanços, inclusive, através dessa comissão. E nesse trabalho, tratando das crianças e dos adolescentes, nós fomos muitas vezes, nos deparamos com a situação lá da outra ponta, dos idosos. E nós apresentamos essa proposta da criação dessa comissão, onde eu presido. A nossa relatora é a vereadora Maria Aparecida Brizola e o nosso vice-presidente é o Adelar Vargas, né, o vereador Adelar Vargas. Então nós estamos trabalhando, um início de trabalho, e a nossa intenção é, através desta comissão, buscar uma informação mais clara e também tentar apresentar para a sociedade, debater esse assunto com a sociedade, que nós sabemos de que a situação de muitos idosos, os idosos que estão acolhidos e bem cuidados no Lar das Vovozinhas, no Oscar Pitã, na Vila Itagiba, a gente sabe que mesmo com as dificuldades todas enfrentadas por essas instituições, os idosos que lá estão bem cuidados. A nossa preocupação é também com acompanhar essas entidades, auxiliá-las dentro dos nossos limites, mas também ter uma informação, um diagnóstico de tantos e tantos idosos que estão abandonados, idosos que são vítimas de abusos, vítimas de violência e também a gente tem denúncias de muitas clínicas clandestinas na cidade. Tem muitos idosos que muitas vezes acabam tendo toda a sua questão financeira sendo muitas vezes, digamos, num linguajar bem mais surrupiadas muitas vezes, e eles ficando com carência de atenção, de medicamentos, de alimento, e abandonados, sendo maltratados. Então, esta comissão também quer chegar a esse diagnóstico e ajudar e denunciar essas questões. E também ouvir as nossas entidades, ouvir o COMIT, para que a gente, de forma conjunta, encontre, primeiro, nós não ficar desatento com as entidades que têm dificuldades, para que elas possam se fortalecer, que a comunidade as ajudem, porque senão mais idosos estarão ficando em dificuldades se essas entidades não tiverem a atenção necessária. Então é nesse sentido assim que a gente quer trabalhar de forma conjunta, auxiliando e buscando soluções e denunciando casos que venham ser nos apresentados, que nós entendamos que tenhamos que tomar alguma providência. É a Delegacia de Proteção do Idoso, é o Ministério Público, esses caminhos que a gente, como fizemos lá na Rede de Proteção da Criança e Adolescente, nós encaminhamos para o Ministério Público denúncias comprovadas de crianças sendo vítimas de abuso, coisas chocantes, que encaminhamos e tem coisas que estão tendo suas soluções. E com os idosos também nós esperamos que tenhamos este caminho. Muito bem. É feito esse esclarecimento inicial por parte do Valdir. E aqui eu estou chamando, não estou... Sim, não tem... Estou me referindo ao Valdir, como me referirei a Jennifer, porque o programa tem essa característica de absoluta informalidade, né? A gente brinca às vezes aqui, não há problema nenhum, sem muitos rapapés, sem muita solenidade. E eu também, né? Eu acho, a última vez que eu tive no teu programa aqui, foi um programa muito quente, né? Teve um debate um dos bons hoje eu tenho certeza que vai ser um programa bem mais light, tranquilo. Aquela vez houve um debate, né? Bem acirrado, importante. Né? Foi bom, foi um bom programa. Foi bom, bem, né? Esclarecedor. E aquela situação se perpetua, né? Quase. Exatamente. Bom, mas deixa, esse é outro tema. Exato. Jennifer, eu queria, óbvio, que qualquer um que tenha um mínimo de consciência em relação a essa situação
sabe e há de perceber que é impossível que a gente dedique, que a sociedade dedique a atenção que os idosos precisam, normalmente precisam, até porque muitos têm um estado de vulnerabilidade, seja do ponto de vista psicológico, psíquico, seja do ponto de vista social, sem que o Estado auxilie, sem que o Estado cumpra também uma das suas finalidades, cuidando dessa parte significativa da nossa população, que cada vez fica mais, envelhece mais, né? À medida que o tempo passa, que a medicina avança, que se melhoram as condições socioeconômicas, a tendência é o envelhecimento normal da população e, por via de consequência, nós vamos ter mais idosos precisando de atenção que a sociedade simplesmente sozinha não pode dar, senão com a participação fundamental do Estado. Tu, como integrante do Conselho Municipal do Idoso, explica para os nossos ouvintes, ó, tem a rádio que eu participo, também. mas para os nossos telespectadores, que também são ouvintes, obviamente, como é que se processa o carreamento dos recursos via poder público municipal, que obviamente vai receber também de outras esferas estatais. Grata, Candinho, pela tua oportunidade para poder falar um pouquinho sobre um dos melhores momentos da vida, de alta reflexão. Se você ficar uma tarde no Lar das Vovozinhas, a qual eu represento também, tu vais perceber que a nossa vida ela é muito rápida e que quanto a gente tem grandiosidades numa fase em que as pessoas têm o tempo à sua disposição e porém não tem as pessoas ao seu redor. E perceber nas 194 vovós que nós temos, o quanto a nossa equipe tem suprido os voluntários, as pessoas que fazem a doação dentro do Lar das Vovozinhas, é um sentimento de gratidão por essas pessoas que fazem parte. E o Conselho Municipal do Idoso, ele tem um papel muito importante. Ele tem um papel de poder estar junto da sociedade fiscalizando, assim como a comissão que o Walter trouxe, e também... Valdir, desculpa, que o Valdir trouxe, de fiscalizar e estar junto à população, principalmente trazendo projetos. Esses projetos são de dinheiro que vem destinado do imposto de renda e dinheiro de verba federal, que ficam acolhidos no Fundo Municipal do Idoso. Muitas vezes o dinheiro está ali, está disponível e as instituições não conseguem ter acesso, como o colega aqui do Oscar Pitão pode falar também logo, que se fazem projetos para participar, vai ser encaminhado para o COMID, é aprovado, ele passa para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Municipal, que vai passar depois por uma análise de várias, até chegar na Procuradoria-Geral do município, que vai dar o seu parecer final sobre a liberação. Para isso, as instituições têm que estar adequadas dentro de todas as suas organizações financeiras, organizações de certidões, para que o dinheiro possa chegar até essa instituição. E quando ele chega, ele é muito bem-vindo. As pessoas já estão necessitando muitas vezes há um ano, como é o caso que no Lar das Vovozinhas ficou no ano de 2017 quase sem repasses. E sem essa ajuda estadual, municipal, de verbas que a gente participa, fica praticamente inviável de se manter. São 25 mil unidades de fraldas ao mês usufruídas dentro do lar para a estrutura das vovós que nós temos. Isso são mais de 100 litros de leite por semana dentro do Lar das Vovozinhas. Então você começa a olhar uma entidade grande, é um desafio da medida da sua proporção. Uma entidade menor que vai ter menos assistidos, 20, 40, vai ter a sua dificuldade na sua medida. Então esse dinheiro que vem de fora, ele é de suma importância. E ele fica parado, estagnado, rendendo, é claro, numa conta do fundo, e para isso tem que ter toda uma organização municipal para que ele possa chegar exatamente para quem precisa. Então, eu fico feliz de fazer parte hoje do COMID como tesoureira e também feliz por ser advogado lá das Vovozinhas e saber que efetivamente, recentemente a Prefeitura Municipal nos ajudou, o prefeito, a organizar uma das certidões que nós precisávamos para conseguir agora participar das verbas. Porque depois de uma nova lei que aconteceu recentemente, que é chamada, intitulada como Lei do Marco Regulatório, ela trouxe ainda mais morosidade, ou seja, demora para chegar esse dinheiro. E essa demora nós pagamos com uma folha de pagamento muitas vezes altíssima, funcionários que mais se doam do que recebem,
e nós precisamos contar com a boa vontade da população, com as suas doações, com alimentação, medicação, visitas. Esse acolhimento da sociedade é essencial para isso. Eu penso que um dos trabalhos que nós fazemos enquanto instituição Comid é de incentivar para que seja organizada essa distribuição dessas verbas, que seja legal, literalmente dentro da lei, e que esse marco regulatório ele não sirva como uma barragem para a verba, e sim ele sirva como uma transparência na destinação da verba. E assim fique tranquilo para todas as instituições estarem recebendo e o dinheiro não fique parado. Esse é o trabalho principal dessa diretoria do Conselho, já em respeito às diretorias anteriores que vieram construindo isso. A mesma coisa o Lar das Voazinhas vem fazendo, se organizar. O Lar das Voazinhas é a única instituição asilar que tem a ISO 9001, com a renovação deste ano de 2017, o que faz ter um padrão de qualidade em todos os processos internos. Nós temos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, uma estrutura maravilhosa para atender todas essas vovós, que tem uma ala psiquiátrica e também uma ala só de internação hospitalar. E as verbas públicas são essenciais. Bom, para eu entender, e certamente essa é uma dúvida que os telespectadores podem ter também, pelo menos uma parte deles, como é que se compõe o Conselho Municipal do Idoso? Essa é uma questão. Outra, tu falaste marco regulatório, uma legislação que estabelece, enfim, critérios de organizacionais, certamente, e deliberação de recursos federais, né? No plano da cultura, por exemplo, que é uma área com a qual eu tenho uma ligação bem próxima, existe um sistema nacional de cultura, existe um sistema estadual ao qual o município precisa se vincular. No caso de hoje e da cultura, temos um Conselho Municipal de Políticas Culturais, que era o antigo Conselho Municipal de Cultura, que se adequou a partir de uma constituição resultante de conferências que foram feitas e tal. Eu sei que isso acontece, por exemplo, na área da mobilidade urbana também. Eu imagino que no plano da assistência ao idoso seja mais ou menos equivalente. Deve ter um sistema nacional, né, com um sistema estadual, e a organização municipal, que não pode prescindir da organização de um conselho, né? Que mesmo que não tenha funções gerenciais diretas em relação a recursos, pelo menos tem alguma capacidade deliberativa, né? Como é que é organizado o conselho? Como é que quem o compõe? Que entidades compõem o Conselho Municipal do Idoso? Excelente pergunta, Candinho, porque me permite esclarecer um pouquinho da nossa realidade. O Tarcísio o Tarcísio está quietinho aqui, está preocupado, nós vamos ouvi-lo depois, né? Me permite esclarecer também como é que é essa realidade dentro do Comid. Nós temos representantes de instituições asilares, de instituições não asilares, temos membros governamentais, não governamentais, representantes da sociedade, um idoso representante da categoria. Então ele é bem equiparado, né, equilibrado em relação à sua representatividade. Temos as secretarias, temos o USME, temos N representantes para ter essa efetividade. A paridade, né? Para ter essa paridade. E algo que essa diretoria prezou muito para que tivesse. E nós temos hoje os conselheiros todos presentes nas assembleias, a qual eu convido a população para fazer parte, que vai ser na terça-feira que vem, às 14 horas, no plenarinho da Câmara de Vereadores, na Rua Vale Machado. Terça-feira, dia 19 de julho. 19, né? Que horas? Às 14 horas. 14 horas. E dentro dessa representatividade, as pessoas têm o voto dentro da plenária para cada um dos projetos que venham a ser elaborados para participação do dinheiro do Fundo Municipal do Idoso, e existe também a deliberação em relação à destinação dirigida. Para quem fez o imposto de renda e fez uma destinação específica, por exemplo, para o Oscar Pitã, essa destinação só quem pode participar e receber o valor é o Oscar Pitã. Até conversava antes com um colega sobre a questão de que o dinheiro não fica lá disponível para todas as instituições. Quando ele é dirigido para essa instituição deve elaborar um projeto, mesmo sendo para ela, que isso é uma novidade em relação à lei do marco regulatório, e a partir do momento que ela elabora, ela justifica, ela tem toda uma prestação de contas em relação a esse dinheiro que é para ela.
do dinheiro que sobra, que não é dirigido para ninguém, aí ele modifica Cantinho, e aí poderia só fazer uma pergunta para a Jenny, porque bem, esse recurso, destinação dirigida, ele tem um valor, como nos foi informado. Uhum. As entidades têm conhecimento de qual o valor o que foi destinado, qual é a destinação dirigida para o Oscar Pitã, qual é a destinação dirigida para o Lar das Vovozinhas. Tem esta informação para que a instituição possa ela se organizar e pleitear isso através de projetos e tal. Tem esta informação para as entidades? Ótima pergunta. Porque, entendeu? Se tu não tem conhecimento do recurso que tem, como é que tu vai elaborar teus planos? É o radialista aí, não o vereador. Não, até como membro da comissão. É uma pergunta que na comissão eu faria. Ótima pergunta, Valdir. Isso. No sentido de que cada instituição recebe um e-mail do Conselho Municipal do Idoso informando quais são as destinações que vieram para elas. A partir desse momento, a instituição faz um projeto que é apresentado normalmente pela sua assistência social até o Conselho Municipal do Idoso, fazendo a possibilidade para que possa ter gerência desses valores. Além disso, o Conselho também precisa deliberar em assembleia. Aí é deliberado na assembleia, aprovado, sai uma resolução. Com essa resolução é encaminhado o projeto também para a Secretaria de Assistência e vai passar por outras secretarias até finalizar pela documentação que se é exigida. Até chegar nas finanças. Até chegar nas finanças liberadas. Esses recursos dirigidos são os recursos oriundos das renúncias dos contribuintes, né? Ou da renúncia fiscal da União, no caso, imposto de renda, né? Que tu destinas lá um percentual, que no caso de pessoa física acho que é 6% do valor, né? Parece-me que é isso, né? E que vai especificamente para aquela entidade, ou não, tu podes inclusive simplesmente destinar ao fundo, né? Como um todo. Isso. Sem, né? Tá. Falamos em fundo. Isso aí é o conjunto de recursos carreados para a gestão do Conselho Municipal de Cultura, de idoso. A questão da cultura não adianta. Não sai. Né? E esse fundo se compõe dessas destinações decorrentes do imposto de renda, certamente de recursos municipais destinados especificamente, imagino que haja alguma destinação orçamentária, né? Do Estado vem alguma coisa e da União vem especificamente para uma rubrica geral, sem especificação. Não vou destinar para o Oscar Pitão ou para Vila Itagiba, para o Lar das Vovozinhas, né? Para o Fundo Municipal do Idoso de Santa Maria. De onde vem esse dinheiro? Além das doações essas às quais nos rendem, que são doações, né? Do pessoal que deixa de pagar o imposto de renda, acaba indiretamente doando, ainda que o dinheiro não seja dele, seja da União, né? Uhum. É uma ótima oportunidade para esclarecer, inclusive, que quando tu for fazer a destinação de imposto de renda, é a completa. Aí quando tu faz a completa, tu escolhe onde fica o teu dinheiro. Ao invés de mandar para a União, tu deixa no município. Houve uma estimativa recente, eu devo ter lido no ano passado, que se todos destinassem o imposto de renda para ficar no município, tanto para criança e adolescente, que é doado direto pro Condica ali, para o Fundo da Criança e Adolescência, também eu poderia deixar para as instituições asilares aqui, também que fazem parte do Comid. Mas para fazer isso também pode, são várias alternativas, fundos, né? Sim. Tem vários fundos. E eles, se ficasse, teria passado de 1,5 bilhão. E não é o valor que hoje fica no município, porque muitos nem sequer têm conhecimento que isso não vai onerar para ele não vai ter que pagar nada mais. Ao contrário, ele só está dizendo para onde vai ficar 6% do imposto dele, que poderia ir para a União. Esse 6% ele escolhe uma instituição, ele nomeia ela no imposto de renda, normalmente os escritórios de contabilidade já falam sobre isso, e ele pode fazer uma destinação, uma doação livre até dezembro, com o recibo dessa doação no fundo do idoso, ele pode fazer e abonar do seu imposto de renda. Essa é uma fonte. Outra fonte seriam as políticas públicas do idoso. Essas políticas públicas do idoso, e aí você falou do município, teria que estar prevista na lei orçamentária, até
Não sei se tive acesso ao arquivo correto, porque me surpreendo de não ter visto ali uma destinação para a política pública para o idoso. Deveria sim ter esse interesse, ademais para construir dentro da nossa cidade mais espaços, pensando que, segundo o IBGE, a última fonte que eu li, a expectativa de vida do brasileiro é de 83 anos, nós teremos cada vez mais pessoas nessa idade, na melhor idade. Então, mais políticas públicas serão necessárias. E esse dinheiro dentro do fundo vai ser gerido. Mas é muito importante a gente olhar que de repente tem um dinheiro lá e eu acredito que ele está disponível para ser usufruído. E ele está dirigido para uma instituição específica. E aí eu tenho a falsa sensação de que está disponível para todos. Não é assim que funciona. Ele tem que estar disponível. O que é para todos, ele é aberto para projetos, para várias instituições que façam projetos para os idosos. Não necessariamente só as asilares. Isso que é legal. Então esse dinheiro vem também do Fundo Nacional do Idoso, vem uma destinação anual que o fundo ele repassa também. Atualmente, nós enquanto Comid estamos em fase de averiguação de valores, o que realmente tem para cada instituição, para repassar para as instituições começarem os seus projetos. A ideia desse programa, inclusive, começou com a nossa produção a partir de informações que haveria dinheiro vindo da União que acabaria ficando parado e que não teria destinação. Por isso se teve a ideia de fazer esse programa e convidá-los para que nós debatêssemos esse tema. O que me parece que não é razoável é tu teres dinheiro em condições de destinação e não fazê-lo. Óbvio, a gente sabe que não pode simplesmente, não é como o dinheiro que é público, não é como o meu ou como o de cada um de nós, que a gente abre a carteira se tiver e faz o que quiser. Não, obviamente tem que ter zelo, tem que ter cuidado, tem que seguir a burocracia, né, no melhor sentido, mas essa burocracia não pode ser uma burocracia que entrave demais, né? Eu fico preocupado, e até vou sair um pouquinho do tema, porque nós já estamos quase encerrando esse bloco, não daria mais tempo a deixar o Tarcísio para tomar conta do seguinte. A gente leu esses dias aqui na imprensa, viu, nós temos um fundo para tratar da questão da iluminação pública da CIP. 7 milhões e 800 mil parado e a cidade em vários pontos às escuras. Alteramos uma lei ano passado para melhorar a questão do conselho. Então não tem nada, não tem justificativa nessa questão, inclusive da luz, é muito mais fácil de resolver, né? Exato. Não tem essa, digamos, questão burocrática. É só ter um plano de aplicação, única coisa. Então, é isso que me preocupa, e eu acho que é isso que preocupou a produção do programa em relação à veiculação de uma ideia de, olha, vem dinheiro e não está sendo aplicado, né? Mas, claro, a gente está verificando que as coisas não são tão simples assim, né? Quer dizer, e tem esse zelo todo do Conselho que cuida da questão. E depois, tu já te adiantaste, eu ia deixar para o segundo bloco a questão particularizada do atendimento mesmo, das entidades que cuidam dos nossos velhinhos. Eu falasse melhor idade, eu acho que a melhor idade é 30 anos, em todo caso, né? Eu falei isso pro meu pai que vai fazer 85 anos e a mãe vai fazer 80. E eu disse, vocês estão na melhor idade, né? Segundo, disse, meu filho, que melhor idade nada, a melhor era quando eu tinha 30. Nós precisamos fazer um rápido intervalo e já retornamos, aí eu garanto que o Tarcísio vai falar. Já retornamos. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos de retorno, de volta com Santa Maria Frente a Frente, que tem, a gente precisa salientar sempre o indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria, cartão novo Unimed Card, né? Voltou ainda melhor. Quer dizer, a Unimed é a nossa parceira aqui, tem sustentado a possibilidade de que nós continuemos fazendo o programa, né? É uma parceria assim que a gente precisa registrar sempre, reforçar e agradecer. Nós estamos batendo um agradabilíssimo papo sobre a questão do idoso em Santa Maria e assambarcando as várias possibilidades em relação ao tema, a questão das necessidades, a questão dos recursos, da organização institucional de quem cuida disso. E para esse bate-papo, nós convidamos, estão dando uma contribuição brilhante, o vereador Valdir Oliveira, o Tarcísio Zamba, que é presidente do Abrigo Oscar Pitã, e a Jennifer Lopes, que além de advogada do Lar das Vovozinhas, é integrante e tesoureira, pelo que entendi, do Conselho Municipal do Idoso. No primeiro bloco, falaram o Valdir e a Jennifer, e o Tarcísio ficou quietinho ouvindo. Então agora nós vamos ouvi-lo e eu vou deixar assim, não vou fazer nenhum questionamento, deixar livre para que ele, a partir daquilo que nós conversamos no bloco inaugural do programa, diga o que entender conveniente. Bom, nosso boa noite a todos os telespectadores, aos amigos aqui. Realmente nosso debate está muito bom, muito proveitoso trazer à tona essa questão dos idosos da nossa comunidade. Como trabalhador e representante do Abrigo Espírita Oscar Zapitã, eu gostaria de dizer que o nosso norte, por ser uma instituição espírita, é a caridade. E quando nós falamos da caridade, aí começa a complexidade que é de gerenciar uma instituição de idosos. Para que tenhamos uma ideia e o telespectador também, que possa ser um futuro colaborador das nossas instituições, o Estatuto do Idoso, ele prevê que o idoso abrigado na instituição, ele deixe 70% do seu salário, que é, na quase totalidade, em torno de pouco mais de que R$900. Então, fica 70% para a instituição, que são um pouco mais do que R$600 por mês. O ano passado, na nossa instituição, nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que para manter um idoso na instituição, nós necessitamos aproximadamente de R$2.500 por idoso. De onde vêm estes R$1.900 que faltam? Das instituições públicas e dos colaboradores. E é justamente aí que fica a complexidade de se manter uma instituição que é o dever de o Estado proporcionar a todos nós uma velhice digna de qualidade. No nosso abrigo nós conseguimos, entre tantos outros fatores, através de um grupo de colaboradores voluntários que doam mensalmente, quer seja por débito em conta ou por carnês mensais, um valor X a critério de cada um para que se mantenha a nossa instituição. Mas em épocas de crise, os colaboradores, os doadores, cortam primeiro as doações. E aí começa toda a complexidade que é de se fazer a caridade. Nós temos um quadro de trabalhadores voluntários, nós da direção não recebemos remuneração alguma, mas temos um quadro de trabalhadores, como a nossa amiga falou, de psicólogos, de nutricionista, de enfermeira, de técnicas de enfermagem, cuidadoras, que geram um gasto que fica muito difícil manter se nós não tivermos o apoio público. E esse apoio público, nós falamos no início, mais ou menos tangenciamos, diga, Valdir. Não, mas quando ele fala sobre a ideia de custo para manter um idoso, eu sabe que fazendo também um paralelo com a questão da criança, eu no ano passado fiz todo esse levantamento, o repasse, por exemplo, o Lar de Miriam, que é uma instituição de acolhimento de crianças. Hoje, cada criança lá tem em torno de R$4 mil por criança, que é o repasse. São R$180 mil
que são repassados para a instituição, que tem em torno de 50 e poucas crianças acolhidas, ela dá quase R$4.000 por cada criança que lá está. Então, é um repasse que a instituição ela tem um convênio com o município repassa rigorosamente este valor. E aí nós entendemos, a Aldeias SOS pelo convênio que tem recebe um pouco menos, mas aí nós também nos damos conta aqui de que o idoso aqui está tendo mais dificuldade, porque as entidades, as instituições, elas não têm esse repasse com destinação obrigatória, mensal e tal, e tem essas dificuldades todas. E o idoso, muitas vezes, até a própria questão pela idade, pela medicação, às vezes tem um custo até maior, né? Então é isto que a gente muitas vezes tem essa... Eu imagino que o custo do idoso seja maior em função dessas peculiaridades. O Tarcísio falou na questão dos recursos. Isso é para manutenção, não é para aprimoramento do que se tem. Quer dizer, é para conseguir dar aquele atendimento básico, né? Eu fico surpreso, não sabia disso, que não há recursos municipais destinados para atendimento a idosos. Isso me causa uma surpresa ruim, negativa. Né? Temos o fundo. Quanto o abrigo Espírita José Pitã tem recebido ultimamente do fundo municipal? Desde que nós assumimos a casa em 2016 e fomos reeleitos agora em final de 2017 para o biênio 2018 e 2019, o que eu posso afirmar é que durante 2018, o ano corrente, nós não recebemos nenhum centavo de verba pública. Em 2017, nós não recebemos nenhum centavo de verba pública. E em 2016, quando nós assumimos, nós recebemos alguma verba de projeto de anos anteriores. De 2016 até agora, nós estamos vivendo única e exclusivamente dos 70% dos idosos... Que há alguns que não têm também. Que não têm, né? E a ajuda de colaboradores externos. E algumas empresas privadas que nos ajudam. Senão nós não conseguiríamos manter a nossa instituição. E o Lar das Vovozinhas tem recebido recursos públicos? Desde que nós assumimos a nossa gestão, a minha gestão é de 2017, nós encaminhamos 4 projetos para o Fundo Municipal do Idoso e até o presente momento nenhum valor foi percebido. Inclusive, torno público que nós temos um projeto que foi pela Corsã, no qual a própria instituição fez uma destinação que depois vai ser deduzida do seu imposto de renda, que foi encaminhado essa verba para o Lar das Vovozinhas em dezembro e nós ficamos durante 4 meses em trâmites administrativos até que, com a ajuda agora recente do prefeito em encaminhar junto à Caixa Econômica Federal também essa força de estar ao lado para poder encaminhar uma certidão de fundo de garantia, nós logo teremos a destinação. Mas é um projeto que já veio de 1 ano antes e que só vai ser percebido agora. E a instituição precisou ir atrás nesse ano que passou, nós temos 90 funcionários e mais de 190 assistidas, precisamos ir atrás de doações e até muitas vezes de empréstimo para conseguir dar conta de todos os encargos financeiros que nós temos e de tributos. Então esse dinheiro do fundo está lá parado realmente, é da gente, mas tem toda uma morosidade que existe que não deixa chegar muitas vezes. A burocracia não pode virar burocracia, né? Quer dizer, tem uma sequência de procedimentos que obviamente precisa ser obedecido, tem que ter cuidados, tem que ter zelo na aplicação dos recursos públicos, mas as coisas não podem ser travadas dessa forma ao ponto de uma instituição ficar 2 anos sem receber nada, nem um centavo. Sim. Como foi falado aqui, Candinho, o marco regulatório ele veio com
a intenção de dar transparência, né? Transparência, organização, transparência, enfim, para toda a questão de destinação de recursos públicos. E acabar, né, com o aventureirismo. Exatamente. Mas nós não podemos, eu não consigo conceber que, é por isso, inclusive, que a nossa comissão fez um pedido de informação para a gente não ficar no achismo, né? Nós precisamos de dados oficiais. Encaminhamos, quanto comissão, para a gestão municipal, informação de qual recurso disponível no fundo municipal para o idoso. A informação oficial que nos chegou agora essa semana, levou acho que 25 dias para chegar a resposta. A resposta que nós tivemos é de que existe hoje, para 2018, R$430 mil com destinação dirigida, que a destinação dirigida é através dos recursos dirigidos para as instituições, por isso que eu perguntei se as instituições sabem o que foi dirigido para cada uma, para poder se organizar, e que teria 38 mil desse recurso do fundo para manutenção do COMID. Essa é a informação oficial que tivemos. Aí eu fico impressionado como que o Oscar Pitã, desde 2016, não tem acesso a esses recursos. Lá nas vozinhas, com toda essa dificuldade. Então, alguma coisa tem que ser melhorada nesse processo, para que esse recurso do fundo, não passando por cima de nenhuma questão legal, mas que se ache os caminhos mais ágil, mais agilidade para que esse recurso possa chegar até o destino, né? Que é única exclusivamente para este fim. Então, que se ache uma forma de que esse recurso seja agilizado para chegar até... Então, é inconcebível isso. Um recurso de 430 mil é dinheiro que faria uma grande diferença nessas entidades. E a gente sabe, todos nós sabemos, o Valdir sabe, porque, digamos, é uma personagem que é um agente público e que tem conhecimento das dificuldades, mas, independentemente disso, todos nós sabemos que desde a Constituição de 1988 houve uma delegação enorme de responsabilidades para os estados e, em contrapartida, uma concentração de receitas na União. Né? Então a gente sabe que o nosso município tem um orçamento, se nós formos comparar com outros de igual porte, é ridículo. Né? Bom, o orçamento da Universidade Federal de Santa Maria é 2 ou 3 vezes maior que o orçamento do município. Então, é claro que há dificuldades, mas tem questões que precisam ser priorizadas. Né? Tem que ser priorizadas, então tem que destinar algum recurso, pelo amor de Deus. Existem recursos federais em todos os setores, em todos os ministérios, recursos federais que eles têm muitos recursos disponíveis, mas eles têm que ser acessados, os municípios têm que se cadastrar, os municípios têm que agilizar, os municípios têm que ter projetos. E uma outra coisa que eu entendo é que nós não podemos achar que eu acho que o gestor público, independente do município que for, o estado, enfim, o gestor público, ele tem que ser parceiro das entidades no sentido de auxiliá-los nas questões técnicas, porque o que acontece muito? Eu há poucos dias estava aí também a Escola Francisco Lisboa para fechar, porque não recebia o recurso do Fundo Nacional da Assistência para o transporte das crianças, do pessoal com deficiência, por questões burocráticas, que uma prestação de contas, que o gestor espera que a entidade apresente uma prestação de contas, e aí depois, olha, não é assim, tinha que ter feito diferente. Eu acho que tem que ter uma capacitação, uma orientação, um apoio técnico, porque o gestor, ele tem gente preparada e paga para isso, e as entidades vivem de voluntários. Então, muitas vezes tem limitação de técnica e de profissionais, inclusive para prestação de contas. Então, o gestor tem que ter essa preocupação, não ficar só à espera. Olha, se chegar que o projeto tiver tudo certinho, eu vou liberar o recurso.
tem que ser parceiro, tem que estar junto com as instituições. Olha, tem recurso destinado para este fim, vamos lá, o que nós podemos ajudar para destravar isso aqui, para esse dinheiro sair daquele fundo, para chegar até vocês. Eu acho que tem que ter essas iniciativas. Dentro do Conselho Municipal do Idoso tem toda uma organização para repassar para as instituições quais são os valores que são destinados. Existe um período no qual hoje a Secretaria de Finanças assumiu uma responsabilidade, que logo logo vai ser deliberada por portaria, em que eles vão nos informar exatamente qual o valor que vai ficar para todas as instituições, assim a instituição, via Assembleia, tem acesso. E a partir desse momento tu torna mais célere, porque daí você sabe de onde vem. Eu não consigo e não vou poder falar de uma gestão que veio antes de mim. Claro. E isso não depende, compreendo, de ficar um tempo sem nós recebermos. Eu recentemente faço parte da diretoria do Comid também. Então, nesse sentido, hoje nós temos essa organização, já sabemos qual é o valor para as instituições, estamos criando as comissões de fiscalização, porque um dos papéis do Comid também é esse, é fiscalizar as instituições asilares, tanto as que são ONGs, tanto as que não são filantrópicas, para que a gente possa saber se realmente estão sendo assistidas, se não tem nenhuma organização clandestina, se não está acontecendo nenhuma violência aos idosos em algum local, para que possa ter também a de legislação, para verificar o que dentro do Comid a gente pode melhorar, porque hoje nós não temos essa efetividade de funcionamento exatamente do Fundo Municipal do Idoso. Nós temos que a Secretaria de Assistência é quem tem todos os passos para deliberar e que é quem acompanha e só repassa as informações junto com a de Finanças. E também tem essa questão que tem que estar junto dos projetos para esses idosos, né? São convenções, organização de eventos, trazer mais políticas públicas, fomentar isso, e a parceria com o Legislativo é essencial para que isso aconteça. Nós, inclusive, temos uma lei interna, do regimento interno do Comid, que nós queremos fazer alteração para tornar ainda mais paritário o Comid e mais célere na aprovação de recursos para essas instituições dentro da lei, para que não seja mais uma burocracia dentro do marco regulatório, que não seja ele visto como o malvado de tudo e que as coisas caminhem dentro dos seus setores. Porque a lei não prevê essa morosidade, ela só prevê a transparência. Isso. A morosidade é uma escolha, e essa escolha muitas instituições não sabem como funciona, Candinho. E eu aproveito aqui para falar sobre isso. Se você que está ouvindo nós faz parte de alguma dessas instituições, tem N situações que você precisa adequar no seu estatuto da sua instituição, que você precisa ir atrás dessas informações, como tu falastes. E de qualificação para entender, porque sem a tua alteração estatutária, tu não participa de projetos. Aí é mais um impasse para a instituição conseguir. Não pode participar de edital nenhum. Não tem. São pequenos detalhes que precisam dessa adequação. Uma simples alteração do estatuto, Sim. que é uma coisa necessária. Essa questão sistêmica, como me referi, trouxe como exemplo a área da cultura e a área da mobilidade urbana, que Exato. precisa. Aqui na base é preciso que se adeque a uma situação maior para que possa se beneficiar, né, no caso concreto aqui, de projetos que possam trazer algum tipo de recurso. Tarcísio, fala mais um pouquinho, Tarcísio. Então, eu gostaria de dizer que o que a gente pode observar da comunidade de Santa Maria é que a comunidade ela é muito bondosa, muito caridosa, porque a comunidade faz a parte. O que nós estamos, quero acreditar eu aqui, firmar um entrelaçamento com o poder público, com criação de comissão, para poder aprimorar esse sistema de trazer uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos. Nós fizemos campanha desde 2016, só para termos uma ideia, nós não compramos leite, nem arroz, nem feijão, nem açúcar, nem sal. Então estes gastos que eu falo, eles se minimizam graças à bondade da comunidade. Mas nós não podemos também deixar a responsabilidade do poder público. Por isso, essa união faz parte para que a gente possa melhorar esta condição de fazer as leis funcionarem, de ter pessoas capacitadas nos locais adequados, para que a gente consiga fazer com que essa verba lá do Poder Federal chegue até o nosso idoso lá nos nossos institutos. Que fique mais destinação de imposto aqui. Jennifer, 1,5 bilhão poderia ter ficado 10% mais. Eu vou te dar uma ideia, tá? Não vou cobrar nada por isso.
boa parte das pessoas não sabem disso. Mas o imposto de renda referente a funcionários públicos municipais não é da União, é do município. Assim como o imposto de renda dos funcionários públicos estaduais é do Estado. Não é incidente sobre a remuneração, né? Não é da União. Uma ideia, lança lá naquela declaração da DIRF lá, informação para fins de declaração do imposto de renda que o empregador tem que dar para o empregado, no caso o município, para os seus funcionários. Coloca um lembrete lá, destine tanto por cento do imposto ser pago para... Né? Ótimo. Lembra o cidadão na hora em que ele for fazer a declaração de renda, mas tem isso aqui, né? Faz um lembrete, coloca lá no papel onde, né, que vai ser físico ou virtual, não interessa, mas ele vai ver, né? Candinho, eu comentava com a professora a Rejane, a Rosane, do Condica, e a mesma coisa, eu acho que nós precisamos dar mais publicidade, porque como diz o Tarcísio, a população de Santa Maria é uma população solidária, é uma população que ela tem um coração aberto para contribuir, e principalmente quando são entidades que têm credibilidade, que as pessoas sabem que existe um trabalho sério, mas muitas pessoas não sabem que tem esses instrumentos, as possibilidades de destinar o recurso. Eu acho que nós precisamos dar mais publicidade. Isso eu falo, inclusive, quanto a própria Câmara de Vereadores, nós vereadores, buscar os meios de comunicação, né, Candinho? E as ferramentas que temos nas redes sociais, ou sei lá, daqui um pouco numa conta de água da Corsã, lá tu lembrar a pessoa, lembrete desse. E aí, com certeza, nós podemos atingir um volume muito maior. Eu tenho certeza que uma grande parte da população não sabe que pode destinar o recurso para os idosos. Então, isso eu acho que é importante a gente fazer um mutirão. Inclusive, eu acho que eu estou aqui tendo um monte de subsídios para incluir no relatório final da nossa comissão, dessa comissão do bem-estar dos idosos, para sugestões, inclusive. E entre elas, muitas aqui. Olha, riquíssimo. Riquíssimo. O nosso debate está muito rico. Parabéns, Cadinho. Obrigado. Rico por razão de vocês, naturalmente. Não, mas quem provocou isso foi tu, né? Lembrando que nós vamos chegar lá. Claro, na melhor idade, como nós brincávamos. Não, eu e o Candinho estamos dando sinais já. O que eu digo sempre a respeito disso é que a alternativa a velhice não é a eterna juventude, né? Para tu não envelheceres, morre, né? Então eu acho que é melhor envelhecer, né? E vamos todos, quer dizer, envelhecer com dignidade, com um mínimo de qualidade, e isso que vale para nós, tem que valer para todos, né? E é importante, eu fico assim, por isso eu falei em abnegados no início, né? Porque quem dedica com tanto carinho, com tanto amor, um pedaço do tempo disponível para cuidar dos outros, pelo amor de Deus, isso é abnegação, né? Isso merece não só os elogios, mas o apoio de todo mundo que, se não pode fazer isso, que ajude materialmente, se for possível, né, cara? Pensando do Tarcísio agora, que ele fala que nós também chegaremos lá, a gente estamos chegando, né? O Candinho, que é da cultura aí, eu me atrevo a escrever alguma coisa, e eu escrevi uma música lá que é prosseando com meu filho. É o pai aconselhando o filho e tal, e tem uma parte que diz assim, escute sempre as pessoas mais velhas pelas experiências que elas já têm. E não te esqueças que futuramente serás um velhinho também, algo assim. Então, nós temos que ter essa consciência de nos colocar no lugar dessas pessoas, né? A pessoa que teve uma vida com toda a vitalidade e chega numa idade uma fase que ele precisa de carinho, de atenção e de tantas limitações, e as coisas não podem ser tão difíceis assim para quem já viveu e contribuiu tanto para a sociedade. Né? Vocês que
trabalham diariamente com ele, eu tenho a impressão que essa questão do carinho, do afeto, resolve uma série de questões do ponto de vista anímico e até questão de doenças, né, que resultam da falta desse carinho, da falta dessa atenção, né? Parece-me assim que muitos problemas podem ser evitados se tu tiveres isso, carinho, atenção, né? A gente é impressionante e eu acho assim, eu lamento profundamente, já tenho até escrito algumas vezes em relação ao tema nos meus espaços em jornal, as redes sociais que deveriam ser um instrumento fundamental de debate, sim, mas de busca de entendimento, de concórdia, do encontro de soluções, hoje se prestam mais para a disseminação do ódio, né? Do acirramento dos pontos de vista antagônicos. Tem tanta coisa que a gente poderia utilizar de forma positiva e que acaba deixando de lado. A gente, tu tem razão, né? Quando a gente tem 20 anos, a gente acha que será eterno, que a velhice é uma coisa que não existe para nós, né? Quer dizer, que não vai chegar, e na realidade... Sabe que eu tenho uma história, uma passagem na minha vida, eu me emociono quando lembro disso, e o Lar das Vovozinhas está ligado a isso. Desculpe eu trazer aqui, mas tem a ver com o Lar das Vovozinhas. Eu tinha 20 e poucos, acho que 26 anos, e eu tinha uma preocupação muito grande com... Eu era um jovem ainda e tinha preocupação em dar atenção para os idosos. Nós tínhamos, eu era patrão do CTG, jovem ainda, patrão do CTG. Eu, nos finais de semana, ia lá por Oscar Pitã, levar os grupos de dança, os gaiteiros, para fazer um domingo de alegria lá para os velhinhos. E também eu comecei a fazer, individualmente, fazer umas visitas lá nas vovozinhas, começar a conhecer a vida dos idosos. Uma vovozinha lá, que ela tinha um certo... um problema mental, assim, porque ela não dava para perceber. Ela, primeira vez que ela me viu, ela veio correndo e me deu um abraço, me apertou assim. Meu filho Francisco, eu sabia que tu ia voltar um dia. Eu sabia que tu ia voltar, e Francisco... E eu fiquei emocionado com aquilo e não disse que não era o Francisco. Eu passei a visitar as vovozinhas durante 4 anos, visitando esta senhora, essa vovozinha, e depois ela acabou falecendo, mas durante 4 anos ela acreditando que eu era o filho dela que tinha voltado para revelar, o Francisco, sabe? Então isso me emocionava tanto. E então esta questão assim, eu era jovem ainda, e aquilo me fez, Candinho, pensar muito nessa questão que nós na juventude, ainda que estamos... eu estou com 56 anos, mas me sinto jovem ainda. A gente tem um compromisso muito grande com os idosos e muitas vezes uma pequena atenção que se dê vale muito mais do que um remédio, do que tantas coisas. Então é nesse sentido que... Nós conseguimos observar claramente isso lá no Abrigo Espírita, quando a gente faz as festas de aniversário, o pessoal vai lá cantar, tocar, diminui as doenças na enfermaria. As dores. Né? Eu acho... Esse, inclusive, Candinho, no meu ponto de vista, é um tema para uma pauta inteira. Para uma pauta inteira. Porque sabe a gente o volta, Alzheimer né? fala sobre isso, um dos médicos responsáveis do USME, em uma reunião com o Dr. Fernando, que é o promotor que atua nessa área do idoso, ele falando que o Alzheimer, a pessoa só depois de vir a óbito, para eles estudarem para saber realmente qual era o grau que tinha e que se realmente a medicação iria ajudar. E o que realmente ajudaria eram as atividades da pessoa, estar junto com as pessoas que gostavam. Então, essa essência é maravilhosa. Gente, muito obrigado pelo excelente programa que nós fizemos. De alguma forma, eu me emocionei agora. Eu tenho certeza que o Tarcísio tem uma boa explicação para a história do Francisco e tal. Né? Eu já, Candinho, também, logo depois disso, eu busquei também o conhecimento e a questão. O Francisco talvez não saiba, mas eu também busquei as razões
e hoje eu entendo. Coisa boa. Jennifer, querida, bom te reencontrar, muito obrigado. Prazer é meu. Obrigado, Valdir, obrigado, Tarcísio. Eu acho que a gente fez um ótimo programa e tomara que pelo menos sirva para ajudar a conscientizar os nossos concidadãos, né, para que tenham um olhar mais carinhoso e atento para a questão do idoso em nossa cidade. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Uma boa noite e uma excelente semana para todos.